Fala, pessoal. Bom, chegamos então a mais um episódio do nosso Prop Talks. Mais um episódio que eu tenho certeza que vai nos rechear de insights aí, de boas histórias e principalmente nos provocar sobre tudo que pode acontecer no nosso mercado. Como vocês bem sabem, o Prop Talks, esse canal de podcast, o canal mais futurista do mercado imobiliário, mais filosófico do mercado e também o que mais provoca insights dentro desse nosso mercado, em que eu, J. Batista, apresento junto com o grande mestre, meu parceiro, meu mentor, Gustavo Zanotto. Fala, Gustavão, como é que tá, beleza? Jotinha, bom dia, mas bom dia não, né? Vamos dizer que é Bom sempre dia, um boa bom tarde, boa dia noite. estar. E é sempre um bom dia estar gravando o Prop Talks, né? Porque sempre a gente espera por essa conversa. E hoje não vai ser diferente, né? Como você bem falou, o Prop Talks ele está olhando para frente, ele está trazendo para todo mundo aqui. Ele está trazendo temas que alguns ainda vão tomar conhecimento, outros já estão inseridos e é olhar para o imobiliário de uma maneira diferente. O que a gente traz no PropTalks é uma visão diferente do imobiliário que já não tem nada de tão diferente, que ela deve ser compreendida, entendida, assimilada, adaptada para seus negócios. E quando a gente fala disso, de adaptação, a gente não podia esperar uma conversa melhor do que a que nós vamos ter hoje. E eu fico muito feliz, depois de tantos episódios do Prop Talks, agendas que a gente estava tentando conciliar, trazer esse cara exemplar, uma pessoa Antes que, de tu anunciar, Zanotto, antes de tu anunciar o nosso convidado aí, é só pegar o gancho que tu falou. Cara, a gente acompanha há bastante tempo, né? Tudo que esse cara que a gente vai falar faz aí, e eu acho que essa conversa que a gente vai ter agora vai ilustrar tudo que a gente já falou até aqui do mercado, né? Numa ótica muito prática de quem já passou por muita coisa do mercado e está enxergando o mercado lá para frente, né? Então, antes da gente anunciar, só exatamente. para porque para mim ouvi-lo aqui, que eu acompanho há bastante tempo, né? Tudo que ele vem fazendo é um privilégio aí de estar conversando com esse cara aí, né? Exato, e eu vou só dar uma parte também nessa apresentação, nessa introdução, porque pelo nome, a gente já se conhecia há bastante tempo. Eu acho que tanto ele quanto eu, nós já nos conhecíamos por nome. Mas a primeira vez que eu vi o nosso convidado foi num evento da Starts em São Paulo, aqui em São Paulo, no Construtec. Sentei lado a lado com ele, timidamente começamos a bater um papo ali, apresentados por outras pessoas de mercado, e ali deu para sentir o seguinte: tem uma diferença entre você teorizar e você praticar. Então, vem conversar com a gente aí, Eduardo Barbosa, nosso querido amigo Eduardo Barbosa. Prazer receber você aqui, Barbosa, para falar sobre teoria e prática, que é o que nos traz para Bem-vindo. essa conversa aqui. Muito bom te receber. A gente tem trazido pessoas que são do imobiliário, que estão atuando no imobiliário, e você não poderia deixar de comparecer no Prop Talks. O dia que nós nos encontramos ali em Curitiba, no evento ICXP, eu fiz questão de até você falar: Eduardo, vamos conversar? Vamos conversar que eu quero te escutar, porque eu escuto você, eu falo com você, a gente troca uma ideia aqui. Mas, bicho, Eduardo, traga um pouco da tua visão aí para nós do que você está fazendo, do que você já fez, Bem-vindo, principalmente Eduardo. do que você já fez para trazer a sua visão do que você ainda vai fazer, porque você é um cara que tem conhecimento e tem bastante conteúdo para dividir com a gente aí. Show de bola, obrigado Jota, obrigado Zanotto, prazer estar com vocês aqui, tem acompanhado aí o Prop Talks e, cara, sabia que no cruzamento de agenda, uma hora a gente conseguir sentar aqui para conversar. Então, meus amigos, o que acontece? Eu tô olhando um pouco assim de como é que a gente começa essa história, né? Eu acho que o grande ponto que deu start, né, ao processo foi o entendimento lá atrás do movimento da Quinto Andar. E, cara, pensa o seguinte, eu venho em 2015, tô vindo do mercado financeiro, né, cara, executivo de finanças, e cara, entro no mercado imobiliário e o desafio é a transformação digital. Cara, como é que eu faço esse negócio? Eu ia dizer, cara, vamos nos aproximar, vamos caminhar um pouco e vamos fazer aquilo que a gente sabe fazer melhor, que é o quê? Cara, explorar os ecossistemas, buscar alternativas de entender o que está acontecendo. Primeiro deixa eu entender o que está acontecendo. E daí eu fui me aproximando, cara, da Cubo, Nova Bra, Starts, uma série de questões para entender o que era essa transformação digital. Porque a primeira coisa que vem à cabeça quando a gente fala em transformação digital, hoje ainda assusta, em 2015, cara, parecia que era um bicho de 7 cabeças, cara. Veio para mim, cara, eu nem quero conhecer esse bicho porque ele vai me destruir. Não, na verdade, quanto mais a gente mergulhava, a gente via que existia muito o que oportunidade.
E daí, nessa trajetória inicial, eu acho que o que me fez a grande diferença e faz até hoje, eu sempre falo para todo mundo, é o seguinte, cara, eu fui a Starts e eles me apresentaram os 3 horizontes estratégicos da McKinsey, H1, H2 e H3. Cara, ali eu comecei, peraí, mas o que quer dizer isso? E ali eu comecei a entender que que a gente não podia mais ficar só focado na eficiência operacional de uma imobiliária, que a gente deveria fazer parte da nossa agenda olhar H3, que são o quê? Tendências comportamentais e tendências tecnológicas. E tá bom, beleza, mas assim, cara, se eu estou olhando a eficiência operacional e estou olhando tendências comportamentais e tecnológicas, cara, eu vou ficar apavorado. Como é que eu faço isso? Cara, H2, projetos, startups, se aproxima do ecossistema, começa a rodar projeto intra-empresa, cara, e fora da empresa através de startups. E daí eu comecei o quê? Me aproximar do ecossistema de inovação aberta. E daí, meu amigo, eu descobri o mundo, né? Descobrir o mundo, porque assim, pensa o seguinte, imobiliária normalmente a gente tem assim, cara, já a nossa verba é restrita, certo, mas tu tá olhando para quê? Tu tá olhando para receita, para despesa, para o resultado. Pensa o seguinte, olha para toda a experiência e todo o laboratório que existe numa imobiliária e mostra isso para startup e diz assim, meu amigo, vem trabalhar comigo, vem aqui, vamos rodar uns pilotos aqui, um MVP, vamos testar aqui, eu tô com essas dores, como é que tu pode me ajudar? E quando a gente começou a fazer essa conexão, a gente começou a trilhar um caminho diferente, né, na Bronioli, que foi aproximar projetos que efetivamente fariam diferença para a gente na jornada do cliente, mas também uma transformação cultural. Porque a discussão com a startup, estar no ambiente de inovação aberta, discutindo com startups com mentalidades diferentes, ajudou muito a transformação cultural dos nossos líderes e das nossas pessoas. E daí eu fui aprofundando um pouco mais dessas questões e entendendo que o grande ponto da transformação digital são as pessoas. A tecnologia é ferramenta, é complemento. E que o grande ponto para a gente conseguir avançar na transformação digital é a mentalidade. É a gente conseguir superar a mentalidade que é mais restrita, de escassez, e olhar a mentalidade de abundância. Assim, cara, como é que eu trabalho tudo isso de uma maneira orquestrada, me aproximando dessas startups, desse ecossistema? E o que acontece? Ao longo desses últimos 4 anos, o que a gente fez? A gente mapeou a jornada de ponta a ponta do mercado imobiliário, desde lá do encontrar o terreno até a parte de moradia, venda, essas questões todas. E a gente tem em cada uma dessas instâncias uma startup ou investida ou nasceu de dentro da própria Bronioli, que a gente chama de Venture Builder, né? Nosso modelo de Venture Builder, ou que a gente tem uma parceria para a gente poder contemplar de ponta a ponta. Então, dando um overview geral, essa foi a trajetória que nos trouxe até aqui. Foi assim que a gente fez aí para conseguir rodar a transformação digital da Bronioli. Fantástico, hein, Zanotto? Quantas vezes a gente falou já com líderes aí de mercado imobiliário, né? Que tem também uma história de uma empresa de bastante tempo, e aí vem essa dificuldade de fazer essa transformação, porque quando a gente lê transformação digital, uma palavra que ficou no hype aí nos últimos anos, mas dificilmente tu tem modelos de colocar isso em prática, né? De tu, eu me transformo digital o quê? Ter um site melhor, é eu me plugar, né? Uma startup ali, é eu investir daqui a pouco num time interno de tech. Fica muito difícil de tangibilizar. E aí muitas empresas acabam até, às vezes, desistindo de fazer essa transformação porque não conseguem, de fato, né? E quando a gente vê o case da Bronioli, eu acho, cara, fantástico, porque eu considero, tá, a Bronioli uma das empresas mais inovadoras do mercado. E aí eu já falei isso para algumas pessoas que falam assim, não, peraí, os caras são imobiliária, como é que eles são inovadores, né? Inovador é o quinto andar, é a Loft. Eu falo, não, eles estão para mim num patamar muito parecido. E isso que eu não sabia toda essa visão interna que vocês têm, né? Conversei com algumas startups criadas aí dentro, até com algumas pessoas que estão no ecossistema de vocês, fiquei bem próximo, mas é justamente, eu acho que pela mentalidade, que nem tu falasse muito bem. E aí, quando a gente olha para o mercado imobiliário e pensa ele com tecnologia, a gente pensa que são só linhas de código, né? Mas, Exato. Na verdade, eu acho que o que movimenta o mercado de verdade são as pessoas. Seja quem está vindo, né? Quem é outsider e vem para disruptar, para inovar o mercado,
ou principalmente quem é insider ali, quem está lá dentro, entende as dores e muda, né, a sua visão. E aí, Zanotto e Eduardo, o quão difícil foi, e até para as pessoas que estão nos ouvindo e vem essa dificuldade, o quão difícil foi para vocês lá pegar essas lideranças, que nem tu bem citou, e fazê-las entrarem nesse... Ó, galera, a gente está pegando os moleques aqui agora que estão pensando umas coisas bem doidas, vamos ouvi-los, vamos compartilhar. Como é que foi esse processo, assim, Eduardo? Até para o pessoal que está nos ouvindo aqui poder também se linkar com o que está acontecendo, talvez, nas suas operações. Perfeito, Jota, perfeito. Então, assim, eu acho que a amarração de toda essa questão de aproximação com as startups, porque tu sabe que sempre tem uma certa resistência, né? Do ser humano Sim. resistir. Então, a amarração de tudo isso foi que a gente começou, nesse mesmo momento, a trabalhar OKRs, né? Objetivo Key Results. Cara, mas o que quer dizer trabalhar OKRs? A gente começou exatamente a desdobrar em OKRs os objetivos de H3 e H2, para que o líder, a partir disso, provocado por essa metodologia, fizesse o primeiro movimento de aproximação com as startups. E depois, meu amigo, depois que eles se aproximam, depois que a gente está naquele ecossistema, que a gente está discutindo e que a gente enxerga que é muito mais a questão de plus, ou seja, é nós e as startups, e não é nós versus as startups, quando a gente faz esse entendimento, a coisa deslancha. Então, os líderes se aproximaram, começaram a discutir cada um com as suas dores, e a gente foi aproximando dessas startups e fazendo os testes, os pilotos dentro da própria Brunholi. Não é um mar de rosas, a gente sabe que tem startup que, cara, a gente vem, testa, roda, não funciona, daí, cara, vai de novo. E a gente tem um período de experimentação que consome energia, mas é muito revigorante o fato dessa construção e olhando o novo, né? Porque no dia a dia tu tá o quê? Resolvendo problema, né? Ainda mais numa imobiliária, né, cara? Tu passa o dia resolvendo problema. Então, quando essa aproximação com as startups fez muito bem para as lideranças, e depois no primeiro movimento, a gente viu que isso começou a acontecer ao natural, e hoje acontece muito ao natural. Elas ainda buscam, a gente ainda tem aquela questão, quando a gente olha a jornada, a gente tem pontos de gap que a gente precisa trabalhar. Normalmente o gestor já pergunta, cara, quais são as startups no mercado que resolveram essa dor? Então vamos nos aproximar delas, vamos trocar e vamos trazer para nos ajudar efetivamente a resolver essa questão. Legal você ter comentado isso, Barbosa, porque, cara, invariavelmente para nós que estamos envolvidos com a tecnologia para o imobiliário, e não é de hoje, a gente tem essa visão, Barbosa, de olhar para a jornada, mapear a jornada, encontrar as oportunidades de melhorar certos pontos da jornada, porque quando você olha para o tradicional, o mercado tradicional, ele diz assim, pô, mas que isso, eu vou trazer uma empresa para dentro da minha que vai mudar aquilo que eu já faço. E existe essa resistência, como você colocou no início da tua fala aí, e isso a gente escuta bastante. Mas esse mapeamento da jornada, Barbosa, voltando ao início do que eu estava dizendo, a gente que está acostumado com a tecnologia ou se acostumou com a tecnologia, a gente percebe que encontrar as oportunidades em processos que não foram muito bem definidos e que eles têm alguns erros e problemas no percurso, é o que faz com que a tecnologia tenha ganhos para dentro das empresas. As imobiliárias tradicionais, Barbosa, na tua visão hoje, como um cara que está liderando o processo de transformação digital, elas conseguem entender que isso já é factível, que isso já é algo pronto ali, que elas precisam trazer para dentro do seu negócio, ou vai ter essa resistência ainda por muito tempo, achando que o que trouxe a gente até aqui vai continuar levando a gente para frente? Qual que é a visão do Barbosa em relação a essa próxima curva do imobiliário aí? Boa. Eu acho que tem duas coisas aqui, Zanotto, que é muito bem posto por ti, que a primeira é entender que jornada não é processo, né? E eu acho que isso é o grande ponto que as imobiliárias, ao longo dos últimos anos, vêm entendendo, mas ainda tem uma caminhada, né? Normalmente, quando a gente vai fazer uma conversa com a imobiliária, a gente fala de jornada do cliente e ela pergunta, traz a jornada do cliente. Tu tens? Tenho. Bota aqui, cara, vem com o processo. Não, meu amigo, processo interno é diferente da jornada. E daí o que acontece? Às vezes o processo está azeitadinho, mas não atende o cliente. E daí, cara, não funciona. Se não atende o cliente, não serve.
E aí, quando a gente traz essa questão da jornada e mapeia a jornada e apresenta para eles, fica muito claro todos os pontos de oportunidade e por que muitas vezes elas ficam sem tração. Porque chega um momento que, cara, o processo pode estar super azeitadinho. Cara, eu tenho ISO 15.000. Cara, não me interessa ter ISO 15.000 se o teu processo não conversa com a jornada do cliente. Então, quando a gente vai para essa questão da jornada e trabalha isso, a gente enxerga muito claramente as oportunidades. Esse é o primeiro ponto que eu acho que a gente vem superando ao longo dos últimos anos. É essa discussão. E daí é tirar o chavão do foco no cliente e começar realmente a experimentar o foco no cliente. Porque hoje todo mundo é foco no cliente, mas, cara, é só, né, como a gente fala, é brand, né? Cara, é marca. Eu sou foco no cliente, mas não sabe nem muitas vezes o que é. Então, acho que a gente trilhou um caminho até aqui, mas ainda tem uma jornada para frente para as imobiliárias entender que elas têm que olhar do ponto de vista do cliente e trabalhar melhor a jornada deste cliente dentro da sua imobiliária. E a partir disso, quando tu consegue traduzir isso para os líderes, para a imobiliária, daí o entendimento vem. Cara, então preciso aqui trabalhar diferente e daí eu não tenho recursos para trabalhar isso internamente, porque eu vou depender disso, isso. Como é que eu resolvo? Cara, tá aí a startup, tá aí todo o ecossistema de inovação, tá aí a inovação aberta. Por quê? E por que startup? Porque é o melhor local para tu encontrar talentos. Os talentos estão ali e, cara, eles estão prontos para te ajudar. Eles só querem o seguinte, me abre o laboratório de experimentação para que eu possa testar, validar e se funcionar, cara, eu resolvi teu problema e encontrei um nicho de atuação para mim. Então, acho que assim, nos últimos anos a gente aprendeu muito, mas ainda tem uma jornada pela frente ainda de azeitar ainda mais e aproximar mais essa questão das startups, das imobiliárias, e, cara, desmistificando aquele começo lá atrás, quando as startups começaram, entraram no mercado imobiliário para derrubar as imobiliárias. Cara, tem 2 ou 3 aí, tira para o lado e, cara, foca na grande montante, que essas querem ajudar as imobiliárias. Até porque, né, a gente já teve uma conversa aqui, Eduardo, com o Lucas Madalossi, e justamente, não lembro qual foi o episódio agora que a gente teve com ele, mas justamente o que a gente tratou ali foi desse mercado imobiliário virando um mercado como serviço, né? O real estate as a service ali, né? E que justamente quando tu olha para isso, tu vê que dentro dessa jornada inteira que a gente tem no mercado, que é um mercado muito grande que a gente tem, com inúmeras possibilidades, né? Com muitos modelos de negócio surgindo, se plugando, cada ponto, cada elo, né, dessa cadeia de valor do mercado imobiliário, ele tem ali pode ter um problema e uma possibilidade de solucioná-lo com tecnologia ou com esse plug. E aí a gente vê que existem sim essas big techs, né, que surgiram, que foram, que até que bom, porque daí foi o que deram esse estalo, né, no mercado, pô, peraí, o que eu estava fazendo aqui, porque a gente tinha uma experiência imobiliária muito ruim em geral, né, no mercado todo. Eu lembro que uma vez eu fui acho que foi no Conecta Imóvel 2017 ou 2018, que o Lucas Vargas, lá, CEO do Vael, falou numa pesquisa que eles fizeram, que num rating de 0 a 10, a satisfação do cliente com o mercado era 3. Era 3 ou 3,5. Isso é um absurdo, né? Para um mercado que movimenta trilhões, né, de dólares por ano, ter o Brasil, que movimenta quase quase R$1 trilhão, ter esse tipo de experiência. E aí tu vê que as startups deram esse estalo, a gente começou a ter esse foco no cliente, pelo menos no discurso, mas começou a se olhar mais para isso. Mas o mercado é tão grande que existem vários elos ali que uma startup, quando a gente fala de startup, não é o Big Tech, pode ser o cara, 3, 4 moleques que acabaram de criar uma ideia porque viram que, por exemplo, um agendamento de visita poderia ser feito por um plugin diferente, né, uma vistoria poderia ser feita terceirizada. Então, eu acho que exatamente isso que o Zanotto falou e essa resposta que deu, as imobiliárias, elas olham para as startups, em vez de olhar como concorrente, né, a Big Tech, que é, né, assim, são várias outras startups que estão resolvendo pequenos elos que vão melhorar e potencializar ainda mais os seus negócios, né? E aí, eu acho que fazendo isso, tendo essa cultura, começando a ter essa cultura, eu tenho certeza que os líderes, por exemplo, da Brognoli, eles já não mais estão pensando atrás, tipo, vamos resolver esse problema que a gente está tendo há um bom tempo, mas eles começam a pensar para frente, né? O mercado está mudando muito rápido, e aí tu começa a criar pessoas dentro da empresa que estão olhando essa mudança de mercado e já estão começando a pensá-lo, né? O que ali na frente vai acontecer e como é que a gente pode trazer aqui para dentro. Que eu acho que é o grande salto do nosso mercado, é quando todas as empresas começarem a
pensar, ver, né, os movimentos, esses movimentos principalmente comportamentais, né, que seria o H3 ali, né, toda essa mudança geracional que a gente está tendo, e como as imobiliárias, né, tradicionais, as empresas do mercado podem atender essas pessoas. Tu já começa a perceber dentro dessas lideranças, Barbosa, essa visão de mercado para frente também, não só reativa, mas também ativa para frente também? Sim, Jota, consigo enxergar, e daí a gente tem um Legal ponto isso. aqui que é bem importante, que é a gente, quando a gente começa a trabalhar essa questão da transformação, a gente trabalha primeiramente a mentalidade, né? E a gente vê que o trabalho da mentalidade, ele por si só não é suficiente, porque daí tu tem que olhar, tem que ser do mindset que a gente fala, né? E pro skill set, ou seja, cara, eu tenho a mentalidade, mas eu tenho as capacidades. E daí, cara, beleza, então se eu tenho a mentalidade, o próximo passo é estabelecer o concomitante às capacidades. Porque eu preciso de skills, novas skills, desenvolver novas skills para poder implementar a minha mentalidade. Mas quando eu avanço no entendimento dos skills, eu vejo o quê? Que eu preciso de toolsets, que são ferramentas, metodologia. E daí a gente amarra todo esse ponto, porque, cara, com a mentalidade, eu vou buscar capacidade e buscar nas ferramentas como resolver as minhas dores. E a gente vê que muitas vezes as empresas começam a, cara, dar ferramenta, que é tool. Cara, se o cara não tem mentalidade, não adianta. Ah, cara, peraí, vamos trabalhar as capacidades, o skill. Cara, se o cara não tem as ferramentas, não adianta. Então a gente precisa amarrar esses 3 pontos. E eu vejo que Fantástico. ao longo desses últimos anos a gente tem trabalhado isso, né, cara? Mentalidade, capacidade e ferramentas. Porque a partir do momento que o cara entende essas questões, ele vai buscar as ferramentas para resolver as dores. Hoje pela manhã, toda sexta-feira a gente tem o Brog Talks. Hoje pela manhã a gente teve a apresentação do Alexandre Del Rey, que é de inteligência artificial. Daí, no final, o pessoal perguntou assim, tá, daí, Alexandre, toda a apresentação bacana, tudo isso, e agora, quais os próximos passos? Ele disse, cara, os próximos passos é o seguinte, a ferramenta, vocês sabem, são todas essas aqui. Agora vocês vão olhar as dores dentro da imobiliária e vão entender qual ferramenta vai ajudar vocês a resolver essas dores. Porque isso aqui é uma ferramenta. Então, assim, Muito a bom. mentalidade está estabelecida. Vocês estão aqui com a gente nessa sexta-feira pela manhã, discutindo inteligência artificial. As dores vocês já conhecem. Agora eu estou apresentando as ferramentas. Então, meus amigos, abracem e mãos à obra. Então, acho que é esse contexto que a Cara, gente conseguiu incrível. nos últimos anos. Hein? Eu acho que falta. Barbosa, cara, eu tenho conversado muito com o Jota sobre todos esses assuntos aí que a gente está trazendo para essa conversa. E, sem dúvida nenhuma, no meu modo de enxergar esse papo que a gente está tendo aqui, está sendo uma conversa muito esclarecedora para todo mundo que vai ouvir esse episódio do Prop Talks, pelo seguinte: você está trazendo uma visão muito simples do que a gente vai encontrar pela frente. Você está sendo muito didático, e isso é importante, porque você está apresentando a coisa com um discurso nada complexo, enquanto muita gente está criando complexidade em torno desse tema, tá, Barbosa? Exatamente. Então, cara, para mim, esse Exatamente. ponto aqui, você trazer essa tríade quase perfeita da capacidade, das habilidades e das ferramentas, muita gente que está aí falando sobre isso tem criado dificuldade. E aí impacta o corretor de imóvel, impacta o gestor da imobiliária, e esses caras ficam, de certa forma, perdidos, tentando achar qual é o caminho. É a habilidade, é a ferramenta. E muitos, Barbosa, vão primeiro para a ferramenta. Porque o discurso da tecnologia é ferramenta, não é o discurso de trabalhar as habilidades das pessoas, trabalhar a maneira de pensar, para depois enxergar qual ferramenta aplicar. Eu tenho sentido muito isso, tá, Barbosa? Vou abrir o coração com vocês dois aqui, com toda a nossa audiência. Eu tenho sentido muito isso, e não é de agora, é de muito tempo. Porque a gente teve uma correria enorme atrás de ferramenta quando nós passamos pelo período da pandemia. Todo mundo queria ferramenta. Automatizar, queríamos contatos mais rápidos, chatbots e tudo mais. E esqueceram de dizer o seguinte: não adianta você trazer a tecnologia para o teu negócio quando você não prepara as pessoas para trabalhar com essas novas tecnologias. E você foi perfeito, Barbosa. Não poderia, né, Jota, ter uma visão Fantástico. mais objetiva do que está acontecendo. Mas, assim, olhando para essa tríade, eu lanço um questionamento aqui. Aonde é mais difícil a gente trabalhar, Barbosa? São nas capacidades
nas habilidades ou na contratação das ferramentas? Onde está mais difícil hoje, Barbosa? Perfeito, Zanotto, perfeito. Eu te diria o seguinte, meu amigo, ferramenta, como tu bem trouxe, cara, tem muita ferramenta disponível no mercado. Eu acho que o grande ponto, o mais difícil para mim ainda é a questão da mentalidade, tá? E no segundo movimento, a capacidade. Por que mentalidade? Porque a gente está cara, quando tu estuda sobre neurociência, tu vai ver o seguinte, o nosso cérebro não quer fazer esforço para mudar. Se ele não quer fazer esforço para mudar, meu amigo, então assim, para qualquer coisa que aparecer nova, ele vai refutar. Então o trabalho, o esforço, a gente sempre brinca, né? Que, cara, o foguete, ele para sair do chão, ele gasta 70, 80% de combustível só para sair do chão. Depois só surfa a onda, beleza. Cara, a mesma coisa do ser humano, para a gente conseguir traduzir, mudar a mentalidade das pessoas, é um esforço grande. Mas depois que dá aquele clique e que tu constrói uma nova via dentro da mente dessa pessoa, cara, daí ele não larga mais. E daí ele vai consumir de novos conteúdos para quê? Para, cara, entender um pouco mais isso, e conforme ele vai consumindo, ele vai ampliando o skill, as suas capacidades. E daí, depois é buscar a ferramenta. Depois eu fui buscar a ferramenta. Tem um ponto que a gente estava falando hoje de manhã ainda sobre isso, que é, cara, normalmente, e aqui a gente tem que desmistificar um pouco isso, a gente trata a inteligência artificial assim, a inteligência artificial versus o ser humano. E daí o Alexandre falou assim, cara, esquece isso, é a inteligência artificial mais o ser humano, porque ela vem para quê? A gente está chamando agora de inteligência aumentada. A inteligência artificial vem para ampliar a sua capacidade, os seus entregas, as suas decisões, melhorar as suas decisões. Então, assim, se eu não faço um trabalho na mentalidade, esse cara vai passar o resto da vida com medo da inteligência artificial, refutando o uso de inteligência artificial e prejudicando o seu negócio, porque não trabalhou o ponto básico, que é a mentalidade. Perfeito, né? E até tem uma frase muito boa que eu não lembro exatamente como é a frase, mas ela mais ou menos quer dizer que um ser humano não é melhor ou nunca vai ser melhor que uma máquina, mas uma máquina nunca vai ser melhor que um ser humano com uma máquina, né? Porque é justamente isso. E aí tem uma outra frase também que eu escutei uma vez, há uns anos atrás, no evento do IMA, que eu sempre usei ela, e ela é meio que uma base, inclusive, da nossa construção da Fleet aqui, que foi que o corretor não vai ser substituído pela tecnologia. No caso, a gente fala muito com o corretor, né, mas o imobiliário, o corretor não será substituído pela tecnologia. Agora, aquele que usa provavelmente tomará o espaço daquele que não usa. Né? Então, a gente precisa realmente desmistificar isso. E aí, Zano, tu falou um negócio que eu, ouvindo o Barbosa falar, eu fiquei pensando justamente nisso. E, cara, como é difícil a gente conversar com alguém que deixa as coisas mais simples, né? A tecnologia, a inovação, ela é complexa, todo mundo sabe. Pô, é complexo eu entender como é que funciona a inteligência artificial. Eu nem preciso entender como ela funciona em si, né? Qual é o código, tudo mais. Mas saber explicar isso e acalmar o mercado é raro a gente fazer isso. Até a gente teve um feedback no evento lá do CXP, né, Zona? Acho que foi a Elisa até que nos falou, ó, vocês têm que falarem mais porque as pessoas elas estão procurando a saída, né, a salvação. O mercado está buscando o seu herói, né? Qual tecnologia ou qual guru vai te ajudar a vender mais, a continuar fazendo negócios e poucas pessoas conseguem realmente traduzir, acalmar, dizer, ó, é isso aqui, vamos, né, o que está acontecendo é isso, mas dá para te fazer negócio assim. E essa tríade que tu bem colocou, para mim virou até um ponto de avaliação que eu tenho que começar a fazer quando eu vou pensar em algum novo movimento de mercado, né, Zanotto? A gente olha as novas tecnologias aí agora, a gente está falando muito de blockchain, eu, Zanotto, a gente está estudando bastante sobre isso, está à frente de algumas iniciativas, e a gente olhar a blockchain agora sobre essa tríade, né, de capacidade, mentalidade, é uma forma até de a gente poder explicar melhor para as pessoas como isso pode impactar o mercado de uma forma positiva, não de uma forma restritiva, né, de que o mercado vai ser impactado as pessoas vão parar de fazer negócio tradicional por causa disso. Não, elas vão fazer mais por causa disso, né? E esse acho que é o grande ponto assim que a gente está vivendo no nosso mercado aí, que é esse nivelamento de todo mundo que vem do mercado tradicional com todo mundo que está vindo de um novo mercado, de essa inovação, e todo mundo ficar no mesmo plano que, ó, cara, estamos juntos aqui, vamos fazer esse negócio, né, esse mercado melhorar, todo mundo, as tecnologias são ferramentas. E aí eu quero trazer um ponto. Acho que ainda muitas pessoas pensam na tecnologia não como meio, mas como fim já, né? Como, ó, eu tenho que usar, porque se eu não usar a tecnologia, eu tô fora. Mas não como eu vou usá-la. Olhando
mais para frente, Barbosa e Zanotto, nesse novos mercados que começam a se abrir, né, novos modelos, principalmente a fintechização do mercado imobiliário, a tecnologia de blockchain, todas essas tecnologias que estão vindo, tu vê, Barbosa, uma grande mudança de modelo de negócios assim no mercado imobiliário para esses próximos anos? Ou o que a gente vai ter é o que a gente sempre teve, o mercado segue uma linha normal de transações, só vai sendo mais rápida, sendo mais barata, sendo mais, né? Ou a gente vai ter assim uma grande, porque tem os cavaleiros do apocalipse no mercado, eles que pregam, não, as pessoas não vão mais comprar imóvel, vão agora só alugar. Tem uma série de teorias que começam a surgir, né? E deixa as pessoas cada vez mais apavoradas. Mas tu vê assim uma grande mudança de modelo assim nos próximos anos, ou a gente vai seguindo se adaptando, melhorando e facilitando os nossos negócios? Então, Jota, uma bela pergunta, cara. Eu acabei eu acho que no final do ano passado eu fiz um estudo da Deloitte sobre isso e, cara, me deixou muito mais tranquilo, assim. O que acontece não vai acabar, as pessoas não vão deixar de comprar imóvel, elas só estão deixando para mais tarde. Então, assim, fica muito claro no estudo que a Deloitte fez, que é o seguinte, eu já não estou mais, eu já não vou para o mercado que nem na minha geração, vou para o mercado querendo comprar um imóvel. Cara, não, mas a nossa geração vai comprar um imóvel. Lá na frente eles só vão ter um período mais longo de quê? Cara, de transitar com mais tranquilidade, não ter amarras que nem a gente tinha, né? Que a gente não tinha esse entendimento. Eu não tinha esse entendimento. Cara, peraí, eu tô comprando apartamento porque eu quero minha moradia. Porque, cara, foi criado, meu pai e minha mãe diziam, tem que ter tua casa, tem que ter tua casa. Beleza. Cara, eu empatei X mil reais ali para comprar um apartamento. Deixei de investir em educação, de viajar, de fazer uma série de coisas. Cara, se hoje eu pudesse revisitar isso, eu ia estudar, viajar e um pouquinho mais tarde, cara, comprar minha moradia. Porque é isso que o estudo traz. As pessoas estão postergando, mas elas continuam com a mesma vontade e elas vão comprar imóvel. Só que um pouco mais tarde. Então a gente desmistifica um pouco essa questão Muito bom. dos cavaleiros Fantástico. do Apocalipse. Que é exatamente isso, né, cara? Ninguém mais vai comprar imóvel, não, meu amigo, para, não é por aí. Então, acho que a gente tem um pouco dessas questões de... Pode falar, Zanotto. Não, é isso aí, Barbosa, de novo, cara, eu acho que a profundidade do tema que você traz aqui, ele é tão profundo, que a gente consegue colocar ele na superfície para todo mundo realmente entender. Ninguém vai deixar de comprar um imóvel. Até porque, né? Talvez o tempo alargou um pouco, Jotinha. Acho que o tempo alargou um pouco, sabe? E até eu comprei imóvel, Barbosa, eu sempre gosto de usar esse exemplo. Eu comprei imóvel 2 vezes na minha vida. 2 vezes. A primeira vez que eu comprei um imóvel foi o imóvel de uma construtora que eu trabalhei. Falei, vou comprar um imóvel da construtora, aquela coisa de vestir a camisa, sabe? Eu vesti a camisa de fato. E eu comprei um imóvel dessa construtora. Ela demorou 3 anos para me entregar o imóvel. Ou seja, foi problema atrás de problema, atraso atrás de atraso. Cara, quando eu recebi o imóvel, eu pensei, não compro mais. Passou 10 anos, eu comprei meu segundo imóvel. Quando eu fui comprar o meu segundo imóvel, eu tive uma experiência com o vendedor desse imóvel, né, o intermediador, né, o corretor, que eu disse assim para mim, agora de fato eu não compro mais imóvel. E isso já são 7 anos, tá? Já são 7 anos. Talvez daqui mais 7 anos eu venha comprar um novo imóvel, mas com uma configuração diferente, que foi o que você trouxe. Eu vou começar a pensar um pouco melhor, eu vou começar a utilizar canais diferentes para compra, eu não vou buscar primeiro o corretor e a imobiliária, eu posso buscar o entendimento do que é o imóvel que eu quero, conversando com outras pessoas, e aí a gente vive um momento hoje de compartilhamento de experiências. Não diria que a gente vive a experiência, mas eu digo que a gente compartilha a experiência, né? E compartilhar essa experiência, Jota, cai em umas conversas que a gente já teve antes, do porquê ainda existe tijolo areia e cimento. Porque o tijolo areia e cimento ele ainda é importante para dar muita coisa para as pessoas, como segurança, conforto, tranquilidade. E o imóvel vai continuar. Só que a compra desse imóvel ela ainda existe, vai ser feita de maneira diferente,
talvez não de imediatismo, como foi com o Barbosa e foi comigo, porque é isso, Barbosa. Eu, quando comprei meu primeiro imóvel, meu filho estava para nascer. Eu falei, caralho, eu morava de aluguel, filho para nascer. Eu falei, preciso comprar um apartamento. Então, o imediatismo não se faz mais urgente hoje com tanta facilidade que a gente tem para compartilhar experiências, receber informação e olhar para o imobiliário com um pouco mais de criticidade. Não é de todo mundo que eu vou comprar. Não é de uma marca, não é de uma pessoa, não é de uma plataforma que eu vou buscar o imóvel, mas é o que está acontecendo hoje, Jota, que vai me levar para a compra desse imóvel em troca de outros benefícios que eu posso ter, como turismo, educação, e aí vai vários itens aí que já foi problema para o imobiliário, hoje eu acho que é oportunidade. E tem uma coisa que eu sempre falo também para a galera que fica nessa coisa, as novas gerações não estão comprando, não vão comprar, é uma coisa muito simples de entender, né? O imóvel, alguém precisa morar, a pessoa vai morar, ela vai alugar, ela vai fazer o quê, né? Alguém tem que ser dono desse imóvel. Pode ser que seja um fundo, né? Como é bastante nos Estados Unidos, ou pode ser que seja um investidor. Então alguém vai comprar esse imóvel vai continuar existindo, né? Aquela coisa. A gente não sabe se nos próximos 10 anos a gente vai continuar pedindo Uber. Pode ser que a gente peça, não sei, um avião, né? Um Uber de um carro voador, ou enfim, existe outra plataforma. Mas o que eu sei, certeza absoluta, é que em 10 anos a gente vai estar morando ainda no imóvel. Não tenho que, né, isso vai continuar acontecendo. Então, o mercado, ele é um mercado perene, ele vai continuar acontecendo, só que vai mudar, como o Zanotto bem trouxe, são os modelos que a gente faz isso. Né? Daqui a pouco a gente vai estar comprando imóvel, em vez de essa molecada mais nova, ao invés de comprar um apartamento, eles vão estar comprando token, porque, né, vai ser mais fácil, vai ser a usabilidade melhor, mas eles vão continuar sendo investidores do mercado. E eu acho que é uma coisa que um momento como esse que a gente viveu, né, de pandemia, de crise e tal, ele mostra que o patrimônio é importante. Né, que tu ter um patrimônio é importante, tu ter uma carteira de imóveis é importante, seja ou imóvel em si, ou né, um pedaço dele, como provavelmente vai começar a acontecer daqui para frente. Então eu também penso muito nisso, e eu sou dessa geração que atrasou, né? Quando eu tenho quase 30 anos agora, e quando eu estava com 18, 19, estava saindo da casa dos pais, foi quando eu comecei no mercado imobiliário, com 18 anos. E aí eu comecei, né, a ganhar dinheiro no mercado como corretor. E aí, o que eu pensei? Pô, esse dinheiro aqui eu vou comprar um terreno para depois construir minha casa, mas eu não quero morar no mesmo lugar que meus pais moram, então eu acho que eu vou gastar num carro, acho que eu vou começar a viajar. Então, foi essa questão de escolhas, porque era muito acessível para mim morar. Eu não tinha essa urgência de ter que rapidamente escolher a minha casa, ter que escolher, né? Eu gosto muito de uma coisa que o Daniel Niero, nosso amigo que apresenta com a gente algumas coisas, teve no podcast. Ele falou assim, cara, essa geração é uma geração que não precisa caçar. A gente não precisa sair atrás da comida, sair atrás das coisas, a gente não precisa morar né, sair para a rua e buscar uma caverna rápido, que senão vai ter. Essa geração, os pais, né, a geração anterior à minha, ela comprou casa, ela investiu, ela trabalhou. A nossa geração é um pouco mais acomodada, porque tem ali a casa confortável, tem, né, não todos, né, mas em sua maioria, então tu acaba não tendo essa urgência. E eu acho que exatamente o que tu ilustrou muito bem, Barbosa, o que está acontecendo é um atraso mesmo. Eu não pensei com 20 anos em comprar um imóvel, eu deixei acontecer e estava tudo certo, criei depois a minha empresa, investi na minha empresa, investi nos negócios. Hoje eu já penso o seguinte, cara, peraí, agora tá na hora de eu começar a construir meu patrimônio. Então, eu já investi no terreno, já tô começando a montar meu portfólio 10 anos depois do que o meu pai fez, né? Então, eu acho que é exatamente isso que está acontecendo. E isso vai impactar, né? No mercado, está impactando, mas quando essa nova geração que está aí faturando de outras formas, né? Tá usando muito digital, tá usando muito online. Eles começarem a olhar para o mercado, começarem a ver que precisam da casa, que precisam investir o seu dinheiro. Aí eu quero provocar uma outra coisa em vocês. O mercado imobiliário precisa se preparar em nível de atendimento, em nível de conversa, né? De estar nivelado com essa molecada aí que está fazendo dinheiro de outras formas. Ele precisa tá acompanhando essa molecada aí, ou atendimento é atendimento desde sempre, o corretor vai se adaptar, ou já é bom o corretor tá começando a pensar, cara, eu tenho que estar mais ligado no que essa molecada nova aí da geração Z, por exemplo, tá curtindo, porque eu vou ter que atendê-los em algum momento.
Tu vê já esse Barbosa, esse choque geracional, assim, como uma coisa que já é bom já se preparando, já está acontecendo. Como é que tu vê o nosso mercado com essa molecada nova aí? Então, Jota, eu acho que tem duas coisas aqui, cara, que eu queria poder compartilhar com todos vocês. Primeiro que, assim, quando a gente olha do ponto de vista de economia comportamental, tu vê o seguinte, o grande ponto do que mais é latente no ser humano é o risco, né? Então, uns são muito avessos a risco ou são menos avessos a risco. E na nossa geração, a gente tentava minimizar o risco ao máximo. Então, cara, começou a vida, compra um imóvel. Cara, minimiza risco. O que está acontecendo agora? Os nossos, eu como pai, eu estou tentando prover para o meu filho que, cara, eu já estou minimizando o risco dele. Então, ele não tem que se preocupar em comprar o imóvel. Mas lá na frente, ele vai começar a se preocupar em minimizar o risco dos filhos dele. Então, cara, tá aí, é no comportamento humano que a gente enxerga que isso vai continuar. A gente vai continuar comprando imóvel, Muito sim, bom. e isso está amarrado exatamente ao nosso comportamento. E amarrando na questão de comportamento, sim, a gente precisa começar a entender, e a gente já está olhando como essa geração se comporta, né? Então, quando eu olho H3, eu estou falando de comportamento, quais são as tendências de comportamento. Então, eu tenho que começar a olhar com o que elas estão exigindo, e o nível de exigência é muito grande. E que não é que é ruim, pelo contrário, é bom, a gente deveria ser enxergar dessa maneira desde sempre. E eu sempre faço um paralelo que é o seguinte, cara, o meu avô, quando ele ia no armazém da esquina, ele chegava lá, o dono do armazém já sabia o que ele gostava, o que ele não gostava e o que ele estava precisando. Então, o atendimento era personalizado. A experiência era única. Com o tempo, a gente começou a padronizar. Cara, tem que fazer para um monte, tem escala, faça um monte, faça um monte. E a gente perdeu a personalização. Cara, o que acontece agora é o seguinte, a tecnologia, ela nos proporciona personalizar de novo. E a gente precisa caminhar para isso. A gente precisa entender que cada ser humano é único e que o atendimento, a experiência é única. E que até então a gente não podia fazer isso, porque a gente não tinha toda a capacidade tecnológica, metodológica que a gente tem hoje. Agora a gente precisa começar a olhar isso, cara, e com muita seriedade. Por quê? Porque isso é uma grande oportunidade. E quem sair na frente nesta questão de entender que o atendimento tem que ser personalizado, cara, vai estar à frente de outras grandes empresas dentro desse mercado. Fantástico. Fantástico mesmo, fantástico mesmo. O comportamento humano rege muitas das nossas vontades de adquirir produto e serviço, né? Recentemente, a gente tem recebe vários relatórios que estão mostrando isso. O comportamento humano alterou ao longo do tempo, né? E ao alterar o comportamento, ele altera também hábitos. Então, anteriormente, você, Barbosa, Jota, não sei, mas Barbosa e eu, que somos aí contemporâneos, eu acredito que sejamos contemporâneos, né, Barbosa? Aquela ideia de você ter o material sempre foi difundida nos nossos meios, né? É claro, porque as gerações anteriores às nossas, elas tiveram muitas preocupações com como se sustentar e garantir a riqueza, não a riqueza do dinheiro, mas a riqueza do material. Ou precisa ter uma casa, precisa ter um carro, precisa ter uma boa faculdade, precisa conviver com pessoas que vão te deixar mais seguro do passo que você vai tomar. Eu hoje faço a mesma coisa que você faz, Barbosa. Eu olho para o meu filho e falo, poxa, eu não quero transformá-lo numa geração fine, que só consome a gelatina fine e para ele está tudo bem. Eu quero que ele olhe e diga assim, pô, meu pai já preparou o terreno para mim, daqui para frente é comigo. Isso é normal demais. Isso é normal demais. Nós, na figuras de pai, nós vamos fazer isso, os nossos filhos vão aprender o exemplo e vão fazer isso para os filhos dele. Mas tem um ponto aí, Barbosa, eu já deixo aí para que você possa dar o seu parecer também, mas tem um ponto aí muito interessante. Meu filho tem 12 anos. O dia que eu comprei esse meu segundo imóvel, eu cheguei para ele, o Jota já sabe essa história, eu fui apresentar para o meu filho, paramos em frente à casa do condomínio que nós compramos, assim, falei, ai filho, que casa bonitinha, né? Toda legalzinha. Ele olhou e falou, pai, mas por que mais uma casa?
Falei, cara, para a gente morar, para gente. Ele falou, pai, para que mais uma casa se já estava bom onde a gente estava? Ele mora num apartamento de 75 metros. Eu comprei uma casa de 140 metros. E ele falou, cara, já tá bom para mim. Ou seja, a visão dessa nova geração, Barbosa, o comportamento adquirido por essa nova geração é de cada vez ter menos e o menos abastecê-los do mais. Então, talvez a gente comece a enxergar um novo mercado imobiliário com novos produtos adequados a essa nova geração que vai demandar novos comportamentos e desses novos comportamentos vão demandar novos hábitos e aí a gente cria um novo mercado onde as empresas de tecnologia elas vão estar cada vez mais com força. Os profissionais que fazem a intermediação de imóvel vão ter que se adaptar a esse novo mercado. As imobiliárias vão ter que mudar a sua forma de atuar, vão ter que parar de se enxergar como gestoras de portfólio, vão ter que se adequar a uma cultura mais de personalização do atendimento, que é o que você bem colocou, porque a gente vai ter que olhar, sim, para frente e olhar para essa moçada que está chegando, que é o seu filho, é o meu filho, pode vir a ser um dia o filho do Jota, e quando o Jota, com 30 anos, tiver o filho dele daqui a 15, Barbosa, o filho do Jota vai demandar outras coisas que os nossos não estão demandando. Então, a gente está sempre tendo o que eu gosto de dizer, um mercado em crescimento e renovação. A gente está sempre renovando. Ou eu posso estar muito louco, Barbosa? Não, Zanotto, tá completamente certo, cara. E eu acho que esse é o grande, cara, o brilho, o encantamento dessa questão de inovação, que é a experimentação, né? A gente está sempre aprendendo, entendendo os comportamentos e experimentando e apresentando questões diferentes, cara, para os nossos clientes, para as pessoas que compõem a empresa. Pensa o seguinte, a gente está no momento agora em que, cara, todo mundo fala de metaverso, blockchain, e ainda é um assunto muito incipiente. Cara, quem é que conhece isso na sua profundidade? Eu tenho duas escolhas. Eu posso virar as costas e dizer, cara, deixa esse negócio, não vai acontecer, como uma boa parte faz. Ou eu posso dizer assim, cara, vamos nos aproximar desse negócio e vamos começar a entender. E daí a gente se aproximou de duas startups, uma de blockchain e uma de metaverso. E a gente tem conversado com elas e tem feito um projeto de subir, né, cara, uma loja da Bronioli via blockchain dentro do metaverso. Esse dia a gente estava uma das primeiras discussões e um dos líderes da empresa perguntou, cara, mas peraí, como é que eu vou explicar para o cliente o que ele vai comprar uma NFT dentro do... Esse cara, esse é o desafio para a gente que está olhando uma geração. Então, assim, cara, se eu aprender a trabalhar para essa geração e explicar para essa geração, para as demais vai ser, cara, vai ser normal dizer, cara, que eu vou comprar uma NFT. Então, assim, a gente está num momento de transição em que a gente precisa entender que a gente tem que aculturar todas as gerações que não estão acostumadas para estar e se preparar para aquela geração que vão nos exigir que a gente apresente essa disponibilidade para eles. Porque lá na frente vai ter, cara, o cara vai dizer, peraí, como assim entrar no site? Não vai entrar no site. Como assim, cara, eu tenho que pegar a chave? Como assim? Cara, entendeu? Assim, é isso que a gente precisa entender e trabalhar bem. A gente, nesse movimento de transição, a gente tem que estar olhando como é que a gente acultura as gerações anteriores e se prepara para as gerações que estão vindo, porque tem coisas que a gente nem sabe o que elas vão nos exigir. Exato. E a gente precisa experimentar constantemente para estar preparado para isso. Perfeito. O grande ponto é estar aberto a essa experimentação, né? Estar aberto à experimentação e aí eu sempre falo assim, né, pro meu irmão, que é meu sócio também, falo, cara, se a gente consegue fazer com que a nossa mãe entenda um negócio, significa que a gente vai saber fazer com que a nossa irmã, que daí tem 12 anos, é mais fácil a gente conseguir convencer ela. Se a gente conseguir fazer a nossa mãe entender, a gente consegue convencer ela, né? Porque são gerações muito diferentes e claro, naturalmente, né, viu muita coisa acontecer, mas a partir do momento que aprende também e está aberto, aí eu acho que o mercado todo é arrastado. E aí tu falou um negócio fantástico, Barbosa, que eu acho que faz parte da mentalidade. Nunca vai parar, nunca para, né? Não acaba. A gente não cria um negócio e deu, acabou. Agora esse negócio, né? A gente fazia isso quando tinha lá o mercadinho, a vendinha da esquina lá, que era, enfim, seguir aquele fluxo. Agora, né, para entrar no jogo e jogar o jogo como ele está se mostrando, nunca acaba. Então é sempre
uma experimentação. E aí, bem o que você falou, a gente nem sabe ainda as coisas que vão acontecer no mercado. A gente brinca que o Prop Talks aqui a gente fica pensando no mercado imobiliário dos próximos 10 anos, a gente fica jogando, confabulando, pensando em coisas. A gente sabe que a gente nem imagina o que vai estar acontecendo nos próximos 10 anos, né? São coisas completamente diferentes do que a gente está discutindo hoje já está acontecendo. Não tem como a gente discutir o que vai acontecer ainda, porque, né, é muito rápido essas mudanças, né? Muito tá fora do nosso controle, mas cabe o que está no nosso controle é nos prepararmos e fazermos esses testes, essas validações e termos essa mentalidade. Zanotto, e aí, muito insight aí ou não? Como é que tá essa careca tá fervendo aí? É sempre bom ouvir pessoas que estão com uma visão muito clara e objetiva do que vai ser o mercado. E como eu abri aqui esse nosso podcast aqui, Barbosa é dessas pessoas que não inventa. Não precisa inventar, Barbosa, você não precisa inventar. Você precisa apenas olhar o que está acontecendo e identificar onde você pode agir, né? Esse é o papel do profissional que enxerga o imobiliário. A gente não precisa inventar. Que de invenção a gente está cheio, mas invenções que dão certo a gente tem muito poucas aí, né? A história do mundo é assim, né? As coisas acontecem por acaso. E o imobiliário está passando hoje, na minha visão, por acaso, por uma transformação. Porque se a gente não tivesse tido essa explosão de vontades, de temas, de tecnologia, o imobiliário ia ser aquele imobiliário que a gente viveu aí há 40 anos, uma pessoa construindo, uma pessoa comprando, uma outra fazendo intermediação. E, cara, Barbosa, assim, eu só tenho que te dizer uma coisa, a tua visão, ela é perfeita do que a gente está fazendo, e vai ficar mais perfeita ainda quando a gente continuar te ouvindo e entender, porque daqui para frente, eu acho que quem está aqui e não te conhece vai passar a conhecer a figura do Barbosa, e recomendo ouvir, seguir. E quando esse cara falar, poxa, escuta, para escutar. Porque, Barbosa, muito obrigado por você ter participado desse papo, cara. Foi muito bom mesmo. É uma das conversas daquelas que a gente quer ter outras vezes. E já está feito o convite, Jota. Não sei se você vai convidar, mas eu já convido, Barbosa. Sem dúvida. Venha, volte mais vezes, participe mais da gente, dos projetos do Prop Talks, porque você já é figura carimbada aqui pra gente. Muito obrigado. Eu falei que ia faltar tempo, mesmo. né? Eu falei que ia faltar tempo, né, Zanotto? Isso é uma conversa. Se a gente estivesse na conversa de bar, aquela que a gente pede a saideira umas 20 vezes, né? A saideira sempre a gente fica conversando. Então, Barbosa, obrigado pela participação aí. Cara, eu sabia que ia ser um papo muito, muito foda mesmo, porque eu te acompanho no LinkedIn, vejo, né, os artigos e quando tu posta ali. Eu fazia muito tempo que eu queria me conectar contigo. Que bom que a gente se conheceu pessoalmente ali no evento lá. E aí já vou, depois da nossa conversa aqui, te chamar para a gente poder bater outros papos aí. Quero compartilhar contigo algumas coisas que estamos fazendo aqui, até para ver a tua visão. E obrigado aí pelo tempo com a gente aí, para a nossa audiência. Tenho certeza que todo mundo vai ficar, né, com o caderninho anotando aqui as coisas. E deixo aí o último espaço para ti também falar das suas considerações finais, como é que o pessoal te acha, te encontra também. E obrigado por participar com a gente, viu? Show de bola, Jota, Zanotto. Eu que agradeço a oportunidade de estar conversando. Eu acho que essa é a riqueza do nosso mercado, e quando a gente pensa, quando eu me fiz a aproximação com a inovação aberta, cara, e eu enxerguei que, cara, a gente faz trocas sem o receio, né, que a gente tem no mercado muitas vezes. Cara, eu não vou falar isso para ninguém porque alguém vai me copiar, não. Quando a gente vai para inovação aberta, cara, a gente vê que o pior dos pensamentos é tu manter o my precious, né, é meu, não. Inovação aberta, cara, quando tu troca, tu cresce muito mais rápido do que quando tu acha que inventou alguma coisa. E daí eu emendo com o que o Zanotto falou ali. Cara, não existe invenção, existe descoberta. A gente precisa descobrir, é discovery, o tempo todo descoberta. E para tu caminhar para a descoberta, tu tem que ser menos convicto e mais curioso. Porque se a gente conseguir, cara, mudar, quebrar a convicção e começar a ser mais curioso, a gente vai começar a fazer descobertas. E eu acho que esse é o ingrediente principal para a gente caminhar nessa transformação do mercado. Então, meus amigos, obrigado pela conversa, obrigado pela oportunidade aí. Estou à disposição para vocês aí, para a gente fazer mais alguns desses bate-papos aí. Maravilha. Perfeito. Jota, é isso aí, galera. Chegamos ao final de mais um episódio, mais um daqueles que a gente fala, cara, vamos de novo, porque tem mais coisa para falar. E abrilhantou, né? O presidente do Barbosa abrilhantou esse nosso Prop Talks. Fechamos mais uma, Jota? É isso aí, pessoal. Até mais e bons insights para todos aí.